do STF, na sexta-feira, retomou o julgamento do tema 745. O que diz o tema 745, né? Ele tem como base, né, o leading case do recurso extraordinário número 714139, ou 714.139, para ficar mais fácil, em que se discute se é possível aos estados, e aqui é um caso que se originou aqui do estado de Santa Catarina, se é possível aos estados estabelecerem alíquotas de ICMS diferenciadas para energia elétrica e serviços de telecomunicações, e normalmente essas alíquotas são mais elevadas do que as alíquotas padrão, as alíquotas internas de ICMS. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, a alíquota que incide sobre energia e telecom, tá? Principalmente telecom, que é uma alíquota fixa de 25%, e energia elétrica tem uma tabela escalonada aí que vai de 12% a 25%, enquanto a alíquota interna de ICMS aqui do estado de Santa Catarina é de 17%. Então vamos lá, todas as empresas, vamos pensar assim, né, gente? Todas as empresas, e hoje cada vez mais, energia elétrica não preciso nem dizer, né? Todas as empresas, para que possam funcionar, precisam despender com energia elétrica. Aliás, todos precisamos, né? Hoje ninguém mais vive sem energia elétrica. E também precisam, né, em conjunto com a energia elétrica, vem os serviços de telecomunicações, né? Então também precisam de telefone, de internet, e é por isso que eu digo que essa é uma oportunidade que vale para qualquer tipo de empresa, tá? Independente do segmento, independente do tamanho, do porte. Por quê? Porque temos duas oportunidades aí, e eu sempre falo para vocês, quem me acompanha há mais tempo, sempre que a gente leva para os nossos potenciais clientes, ou para os nossos clientes, né, também pode ser os nossos clientes, que de repente a gente não tem introduzido esse tema ainda, mas levamos oportunidades de reduzir a carga tributária dele e ainda, né, de recuperar aí alguns anos em que ele tenha, eventualmente, recolhido tributos a maior, sempre são excelentes oportunidades, certo? Mas o que acontece? Aqui a gente está falando de oportunidades em que porque ainda estão pendentes de julgamento nos tribunais superiores, então ainda precisamos ajuizar ações para que possamos levar efetivamente esse resultado para os clientes, tá bom? Então a primeira é a chamada tese do TUST e da TUSD, né? Muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar, mas do que se trata essa tese? Então, a gente sabe que o ICMS é um imposto estadual, em que ele incide sobre a circulação de mercadorias, né? E existe um conceito aí sobre o que se entende como mercadoria, ou de serviços de transporte interestadual, intermunicipal, ou de comunicações, ou de serviços de comunicações, tá? Isso tá lá, é a nossa matriz constitucional da incidência do ICMS, certo? Acontece que, quando o ICMS ele é cobrado sobre a energia elétrica, tá? E aí já tem um entendimento de que a energia em si é uma mercadoria. Então, quando a gente faz circular essa mercadoria chamada energia elétrica, em cima dessa cobrança da energia elétrica, também incide ICMS sobre dois outros serviços, tá? Então, e esses serviços, eles são cobrados via taxa, tá? Então, via tarifa, desculpa, falei errado, via tarifa, que é a tarifa de transmissão, né? E a tarifa de distribuição. Então, a energia elétrica, para que ela chegue nas nossas casas, ela precisa ser transmitida e distribuída entre os diversos consumidores dessa mercadoria chamada energia elétrica. Contudo, tanto a transmissão quanto a distribuição são serviços que não estão dentro lá da regra de incidência do ICMS, certo? Então, a transmissão e distribuição não são mercadorias, são serviços, em que as concessionárias de energia, elas precisam, para que a energia chegue nos seus consumidores, elas precisam precisam transmitir e distribuir. Contudo, o ICMS, ele acaba incidindo também sobre essas duas, são chamadas duas tarifas. Então, as concessionárias cobram essas tarifas, tá? Elas cobram esses serviços por meio de tarifas. E na base dessas duas tarifas, né, dessa cobrança desses dois serviços, está incidindo o ICMS.
E aí, as faturas de energia elétrica, elas variam de estado para estado, tá? Tem alguns estados, como é o caso aqui de Santa Catarina, em que você pega a fatura de energia elétrica e você vê lá destacado na fatura de energia elétrica o que é TUSD, né, que é a tarifa de distribuição, e o que é TUST, que é a tarifa de transmissão. Tá lá destacadinho. E sobre esse valor, a gente sabe que está sendo cobrado ICMS. Então, qual que é a discussão em torno dessa primeira tese, que é a tese do TUST e a tese da TUSD? Tal, do TUST e da TUSD. É justamente questionar isso, olha, nem a transmissão, nem a distribuição estão dentro lá da regra de incidência, a regra constitucional de incidência do ICMS. Então, se não estão, não poderia haver essa cobrança. A outra tese é chamada tese da seletividade, tá? Por que é seletividade? A gente batizou, né? Então, a gente batiza as teses tributárias. Então, tem a tese da TUST e da TUSD, a outra é a tese da seletividade. Então, esse é um outro fundamento, tá? É totalmente diferente. Qual que é o fundamento dessa segunda tese? Os estados, quando eles vão cobrar ICMS sobre energia elétrica, né? Lembre-se, energia elétrica é uma mercadoria. E serviços de telecomunicações, que entra na aba comunicações, né? Na regra de incidência relacionada a serviços de comunicações, entram os de telecomunicações também, tá? Então, quando vai cobrar por motivo X de arrecadação, as alíquotas para energia elétrica e telecom são muito superiores às alíquotas de ICMS que incidem aí sobre qualquer outra circulação de mercadoria dentro do estado. Então, vamos pensar assim, qual que é o padrão de alíquota dos estados relacionado ao ICMS interno, tá? O ICMS de circulação interna dentro do estado. 17, 18, no máximo 19%. Acho que o Rio de Janeiro, Francisco pode me confirmar aí, a alíquota no Rio de Janeiro é de 19%. Aqui em Santa Catarina é 17%. Paraná, São Paulo, 18%, tá? Acho que o Rio Grande do Sul também é 18%. Mas isso varia de acordo com o estado, mas vamos pensar, não sai muito desse de 17, 18 ou 19% o padrão do ICMS dentro do estado, ok? O que acontece? Quando os estados vão cobrar sobre circulação de energia elétrica e sobre o serviço de telecom, eles cobram alíquotas de 25%, 30%, o caso do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Francisco, que está aqui acompanhando a live, pode confirmar também que Francisco é do Rio. 30%. Alguns estados cobram, além da tarifa, da alíquota já majorada, ainda aquele adicional, né, que previsto na Constituição, que vai para a formação de um fundo de pobreza do estado, tá? Rio de Janeiro tem, que é 2%, alguns estados têm, São Paulo também tem 2%, que vai para esse fundo, tá? Porque tem uma regra lá na Constituição autorizando os estados a cobrarem um percentual excedente do ICMS em até 2%. Então, assim, sobre a fatura de energia elétrica e de serviço de telecomunicações, lá no Rio, por exemplo, a alíquota total de ICMS vai ser de 32%. Então, uma alíquota muito alta, certo? Então, um terço daquela fatura de energia elétrica e telecom serve só para pagar o ICMS. Então, é um valor muito elevado, ok? Então, pensando nisso, desenvolveu-se essa tese, falando, poxa, a Constituição, quando ela foi falar lá do ICMS, ela falou que sempre que possível, o ICMS deveria atender aos princípios da razoabilidade e da essencialidade e... Opa, agora me fugiu, são dois conceitos, a essencialidade e... Gente, agora me fugiu o que a Constituição fala, mas se alguém puder consultar aí lá no artigo 155, em alguns dos parágrafos vai estar lá. Mas um dos princípios é a essencialidade, outro é muito sinônimo a isso, tá, gente? É que agora me fugiu. Mas, sempre que possível, né, o ICMS deve obedecer ao princípio da essencialidade, ok?
E aí, essencialidade de acordo com a mercadoria, tá? Ou o serviço relacionado. Aí, o que aconteceu? Fala, poxa, mas energia elétrica, gente, tem algo que seja mais essencial do que energia elétrica, principalmente hoje. Ninguém vive sem energia elétrica. Telecomunicações, quem é que vive sem o serviço de telefonia, sem o serviço de internet? É ninguém. Eu não viveria, por exemplo, não teria nem como estar aqui falando com vocês nesse momento, se não fosse energia elétrica e telecom, né? E 99,9% das pessoas e das empresas também não tem como. Não tem como. Então, poxa, algo que é tão essencial, por que não obedece o princípio da essencialidade? Seletividade, lembrei. É essencialidade e seletividade, tá? Agora eu lembrei aqui. Eu não sei se alguém respondeu, eu não vi, tá, gente? Mas é porque eu lembrei mesmo. O Francisco, essencialidade e seletividade, Francisco colocou ali. Isso aí, 32% lá no Rio. Então, confirmou ali o que eu já tinha de cabeça, né? Mas é bom confirmar. Então, isso aí. Então, poxa, se é algo tão essencial, né? E também tem que ser seletivo pela mercadoria, dependendo do tipo de mercadoria, dependendo do tipo de serviço, quanto mais essencial, você vai selecionar ali, as alíquotas têm que ser proporcionalmente, tem que ser inversamente proporcional. Então, quanto mais essencial, menor a alíquota. E por que não acontece isso nem com energia, nem com telecom? Que são as alíquotas mais altas que tem normalmente. E aí se desenvolveu essa tese para questionar, falar, olha, quando as alíquotas elas são assim, elas violam o dispositivo da Constituição que fala que o ICMS, sempre que possível, tem que obedecer à seletividade e essencialidade. Se é sempre que possível, mas, poxa, e aqui que é absurdamente, né? Vamos pensar, itens assim, mais do que essenciais, não se aplica a seletividade. Quando é que se vai se aplicar a seletividade do ICMS? Quando que vai ser possível? Se energia e telecom não é possível, quando é que vai ser possível? E aí se desenvolveu essa tese, tá? E essa já é assim como a outra da TUSH e do TUJ, também já tramitou por todas as instâncias aí dentro do Poder Judiciário, e também está atualmente no STF, só que ao contrário da outra ação em que o STF falou que ele não ia, né, não entendeu como tendo repercussão geral, nesse caso aqui o STF já entendeu que sim, esse é um tema realmente constitucional, que está dentro da competência do STF julgar, e aí ele definiu como um tema sujeito à repercussão geral. E esse é o tema 745 de repercussão geral do STF. Letícia, vale a pena juizar essa ação? Vale. Vale a pena juizar tanto a da TUST e da TUJ, como eu mencionei, como essa da seletividade. Muitas vezes essa da seletividade até vai dar uma economia maior ainda para o cliente, tá? Então vale a pena juizar as duas ações, ok? Quando ajuizar, tá? O quanto antes, melhor. Por quê? Vamos pegar ali o caso da tese do século, né? Em que o Supremo, quando ele concluiu o julgamento, ficou toda aquela discussão de a partir de quando que o julgamento seria válido, né? Então, quando o Supremo julgou, lá em 2017, que o ICMS não poderia compor a base de cálculo do PIS da COFINS, muitos processos foram ajuizados depois daquela data. Mas o STF depois falou, não, que vale para você pegar os teus últimos 5 anos é quem ajuizou até 2017. Né, dali para frente, não, só dali para frente não vale mais, não consegue pegar mais os 5 anos. Então, aqui pode ser que também tenha essa limitação. Então, quanto antes ajuizar, melhor, tá? Até que seja definido o caso, até que seja julgado efetivamente, é possível ajuizar. No caso da tese do século, ainda foi possível ajuizar depois, só que com um efeito aí mais neutro, né, para quem ajuizou depois. Mas o quanto antes a gente ajuizar, mais segurança para o cliente. Vamos pensar, melhora o tipo de investimento para o cliente.